E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse era para ser o segundo de 2 vídeos a respeito do assunto BDO vale a pena ou não jogar. E agora eu já não sei se vai ser só 2 vídeos mesmo, porque toda vez que eu começo a gravar um vídeo eu começo com um script bem frouxo, e eu começo a falar e as ideias vão me ocorrendo e eu não edito. Tipo, não sei se vocês perceberam, mas tem poucos cortes no vídeo. E eu tava pensando em tudo que eu tinha de importante para falar nesse segundo vídeo e me ocorreram várias formas que eu achei legais de abordar o assunto. E no fim eu acho que cada um deles... Eu pensei em 3 historinhas bacanas que eu quero contar para vocês, todas elas a respeito do mesmo samurai. E eu acho que cada uma delas cabe num vídeo curto, então eu não sei o que vai ser. Enfim, hoje a gente vai falar de uma das 3 histórias que eu quero contar para vocês, do Miyamoto Musashi. É um samurai muito famoso que viveu no Japão no século XVI. É Musashi, aliás, que é o meu nick na grande maioria dos jogos que eu jogo, e que só não é aqui, porque aqui você não pode repetir, porque o nome não estava disponível e você não pode repetir nomes de players que já existem. Sim, antes de você começar esse jogo, e prestem muita atenção na dica que eu tô dando para vocês, porque ela é importantíssima. Antes de você começar esse jogo, saiba que os nomes eles são limitados. Cada player tem uma família, e nessa família ele pode criar uma determinada quantidade de heróis, pelo menos um de cada. E o seu nome da família é único, não pode ter mais de uma família chamada Tokunaga. Tokunaga tá aqui porque Tokugawa não estava disponível e Nobunaga também não estava, e aí eu misturei os dois e aí tava e me fudi, e esse é o meu nome e eu vou ter que ficar com ele. E eu não sei nem por que a gente tá nessa tela aqui, né? Vamos ficar aqui porque aí eu perco menos FPS. Não, melhor. Vejam que, assim, isso só para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Então você vai ter uma família, e dentro dessa família você vai poder ter vários chars. Você vai poder pelo menos criar um de cada classe existente. Então aqui nós temos uma Hunter, que é uma arqueira, o Musa, que é o meu main, temos um Ninja, uma Valkyria. Esse daqui é o Musa mulher. Então, assim, sim, tem gender lock, mas é uma coisa que foi bem legal. Antes de vocês começarem a discutir gênero aqui, saibam que você, por exemplo, tem 2 ninjas, mas você tem 2 ninjas com estilos de jogo diferentes. Você tem 2, por exemplo, guerreiros de lança ou de glaive, e eles têm jogabilidades e particularidades diferentes. E no PVP, quando você vê um ninja e você vê uma kunoichi, que é uma ninja mulher, você sabe as particularidades de cada um e já sabe como é que cada um vai se comportar. Quando você vê um guerreiro, você sabe que ele tem uma jogabilidade X. E quando você vê uma Valkyria, você sabe que ela tem uma jogabilidade Y, embora eles sejam muito parecidos. Então, ok, não é que o jogo não permite que você, homem, tenha um char homem. É que ele quer que as pessoas no PVP discernam. Existe essa palavra? Discernam, entendam rapidamente que tipo de jogabilidade tem, por exemplo, aquele guerreiro, e que tipo de jogabilidade tem aquele ninja. E pelo fato dele ser homem, ele vai ter determinadas habilidades que a mulher não terá. Então você tem que reagir com diferentes classes, e o gênero te dá uma informação rápida de como é que ele vai se comportar. Se o ninja pudesse ser tanto homem quanto mulher e a kunoichi pudesse ser tanto homem como mulher, um jogador numa arena não teria como identificar rapidamente como cada um se comportaria, e seria uma zona esse jogo, e assim nós teríamos menos classes. Alguém aí já parou para pensar nisso? Sim. Então, antes de meter o pau na empresa, por exemplo, a gente não tem um arqueiro homem ainda, mas está para lançar, né? Agora, assim, o fato da gente ter um Musa e uma Eva faz com que os 2 personagens sejam muito próximos, mas cada um com uma particularidade, e essa pequena diferença faz muita diferença. Fez algum sentido? Enfim. Mas não é nem por isso que eu tô aqui. Eu vim aqui falar que você tem que pensar muito bem no nome do personagem que você vai escolher, porque você não pode repetir. Eu queria Musashi, mas Musashi já não tem mais. E nenhum herói... Porque o primeiro cara que pegou a primeira conta dessa desgraça desse server foi lá e colocou o nome de Musashi. Nenhum dos meus alts, nenhum dos meus chars pode chamar Musashi, porque não dá pra ter o mesmo nome. E eu quero muito que você tenha muito carinho na hora de escolher, porque você pode achar, por exemplo, o meu primeiro char foi uma arqueira, e eu tinha certeza absoluta nessa vida de que eu nunca jogaria com nenhuma outra coisa que não fosse arqueira nesse jogo. E aí eu saí trollando com a escolha de todos os meus nomes, eu coloquei um monte de nome babaca nos meus chars. E aí de repente você começa a jogar com um e você fala, meu Deus, é a melhor classe que eu já joguei na vida. Tipo, toda a última classe que eu jogo é a melhor que eu já joguei na vida.
E esse é o problema. E aí o preço disso é você ficar com um char de nome imbecil, idiota, pro resto da sua vida só porque foi o que te ocorreu na hora que você estava criando. Vale a pena você criar um herói de cada classe, pelo menos, ou então vários, pelo menos o máximo de slots que você tiver, porque ele vai te dar energia, mas isso é uma coisa a ser explicada mais pra frente. E se o nome fosse uma coisa que me incomodasse tanto, 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 ao ponto de eu não suportar olhar para o nome do meu herói, tem como você vir aqui e comprar um negócio que custa 250 pérolas, que te permite mudar o nome do seu herói, sim. Ó, você pode gastar seu dinheiro com isso daqui. Isso daqui vai dar mais ou menos uns R$ 25, e aí você pode tirar o nome ridículo da sua, sei lá, do seu ninja que chama Nem Me Viu e da sua Kunoichi que chama Olé. Que bosta. Vamos à historinha que eu falei que eu ia contar pra vocês. Eu quero mostrar isso daqui. Então, reza a lenda que Miyamoto Musashi, que é esse cara aqui. Nossa, que bosta, cara. Isso não é Miyamoto Musashi. Reza a lenda que... Mano, o que tá acontecendo com esse mundo? Porra, esses animes estão me fudendo. Mas reza a lenda que Musashi é um samurai que existiu de fato e sobre a vida do qual todos esses autores se inspiraram e fizeram esses personagens de mangá e de anime. Reza a lenda que Miyamoto Musashi uma vez esteve numa casa de chá com uma lenda, que merda, com uma geisha, e essa geisha estava tocando uma versão rústica desse instrumento aqui, que chama shamisen. Shamisen já é um instrumento rústico, ele só tem 3 cordas, ele tem uma variedade de sons, de notas muito pequena. E aí o livro diz, o romance que escreveu sobre a vida de Musashi, então a gente não pode afirmar taxativamente que isso aconteceu. De fato, a geisha estava com uma versão um pouco mais arcaica, um pouco mais rústica dessa viola que já é rústica, então assim, o negócio era muito tosco. E aí ela começou a tocar para ele, ela tocou por alguns minutos e ele já estava de saco cheio. Eu não aguentava mais. E aí a mulher perguntou pra ele: o que você achou da música que eu toquei? E aí ele falou: adaptado por Fausto Nagai. Ele falou: mano, tá ligado que eu sou samurai, meu negócio é sair metendo espada em todo mundo, e na verdade eu não manjo muito de música não, e esse negócio aí é meio esquisito, tipo, não sei o que pensar a respeito. E aí ela disse: sim, sabe o que aconteceu? Você não conseguiu aproveitar a música porque você veio com ouvidos viciados. Você veio aqui esperando um instrumento que tocasse determinadas coisas que você já tinha expectativa que tocasse. Você veio aqui esperando um shamisen. Você veio esperando uma música específica e uma variedade de sons específicas e você não encontrou. E aí você não conseguiu encontrar valor nenhum na música que eu toquei, e você não percebeu o quanto esse instrumento, embora rústico, conseguiu produzir uma variedade enorme de sons que poderiam ser apreciados, mas que você não escutou com apreciação. Será que eu contei a história direito do jeito que eu queria contar? Mas eu também não vou apagar e não vou contar de novo. Basicamente, o que eu tô querendo dizer é... Musashi, ao chegar lá esperando que ela tocasse uma coisa, ele desperdiçou o show que a mulher deu só porque o instrumento não era aquilo que ele esperava. A mesma coisa acontece quando você, menino ou você, menina, está procurando uma namorada ou um namorado, e aí você já tem um caderninho com todas as características que você quer na pessoa que você está procurando, né? Então você quer uma pessoa que você já sabe exatamente como você quer que essa pessoa seja. E aí você conhece alguém, e aí você vai vendo lá no seu checklist, não tem isso, não tem isso, não tem isso, não quero. E aí quando você faz isso, você desperdiça tudo aquilo que a pessoa é e tudo aquilo que ela poderia te oferecer, só pelo fato dela ser diferente daquilo que você estava buscando. E por que eu tô há 10 minutos contando essa história? Não, eu falei sobre nomes de heróis, então não foi tão inútil até agora. Eu tô contando essa história inteira porque é impressionante o número de gente que chega no BDO e se frustra porque acha que o jogo é uma bosta, porque o jogo não é aquilo que ele gostaria que fosse. E ele fala, não tem isso, não tem aquilo, mas tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. E aí a pessoa ela já taxa o jogo como sendo X ou Y antes de descobrir qual é a mecânica do jogo, como ele funciona, o que é importante nele, para então ele saber se ele gosta ou não. Então, saibam que esse jogo ele é um MMORPG com foco em controle de território. Você tem que entender que a gente ainda vai ter um vídeo falando sobre se é ou não é pay to win. Então,
né? Mas você vai ter que entender que ele é custoso caso você queira ter caprichos, inevitavelmente. Que ele é muito sacrificante caso você queira estar no topo. E que estar no topo uma vez não significa se manter no topo. A gente tem um sistema de catch-up muito forte. O que é esse sistema de... Não sei porque as pessoas falam inglês, né, cara? A gente tem um sistema de nivelamento, que seria, assim, alcançar quem está na frente muito forte. E como é que eu consigo exemplificar isso para você que nunca jogou? Imagina todos os players correndo com elásticos amarrados à cintura. Que bosta de exemplo, cara. Mas, enfim. Imagina duas pessoas apostando corrida, só que aí, assim, você tem uma pessoa com um elástico, assim, amarrado na cintura. E aí a pessoa que dispara na frente, ela corre muito rápido e o que acontece? Chega uma hora que ela emperra e ela começa a trazer todo mundo que está atrás. Consegui imaginar essa situação ridícula, mas é que eu quero muito que você entenda o que eu quero passar para você. Então eu estou apelando para todo tipo de exemplo absurdo que vem na minha cabeça. É mais ou menos isso. O cara, ele se mata. Quando ele chega num determinado ponto, ele emperra, ele literalmente emperra, ele não consegue passar mais nada. As coisas não dropam, ele não consegue enchantar. Mas ele tá na frente. Só que aí, assim, a vida de quem tá atrás vai sendo facilitada. Por quê? Porque, embora isso daqui seja um jogo focado em controle de território, ele também tem muito foco em PVP. E a empresa quer... Isso é nítido, é perceptível para mim que a empresa quer que os jogadores estejam em níveis em que é viável o combate entre eles. Então, você não pode criar um abismo muito grande entre quem entrar na frente e quem entrar atrás. Então você vê no fórum do BDO muita gente xingando o jogo, derramando ódio em cima do jogo, porque fala que ele se matou para chegar num ponto e agora está muito mais fácil para quem está chegando agora, e a empresa não tem respeito pelo sacrifício que esse cara fez. E, gente, isso eu quero morrer quando eu leio esse tipo de comentário, porque isso é um comentário de alguém que não percebeu como o jogo é. O cara, ele foi num show, assim, o cara foi ver uma velhinha, geisha, porque a geisha era velhinha, não era dessas gostosas que vocês imaginam porque vocês assistem anime, era uma geisha idosa já. E ela tava tocando o negócio lá, e o Musashi, ele tava irritado porque ele tava esperando um show de guitarra do Steve Vai. Percebe? Então, assim, se você quer um jogo em que se matar de jogar 16 horas por dia te coloque num ponto em que você seja inalcançável e que você fique no topo do server pro resto da sua vida, vai jogar outra coisa, porque aqui você não será feliz. Isso é muito importante que você saiba. Eu já te dei bons motivos para você jogar no primeiro vídeo e aqui eu tô te dando um ótimo para você começar caso isso não seja aquilo que você quer. O sistema aqui é de catch-up, assim, as pessoas elas se matam muito para conseguir alguma coisa, aí a empresa lança um patch e faz com que qualquer player com pouco tempo consiga alcançar pelo menos 70, 80% do progresso que esse player que se matou de jogar fez. Para quê? Para que eles possam ir numa Node War e lutarem com um determinado equilíbrio ao ponto de quem está atrás ali conseguir oferecer competitividade ou dor de cabeça ou trabalho para quem está muito na frente. Então o cara que se mata para se equipar, ele também tem que se matar para desenvolver habilidade suficiente para ele não passar vergonha para esse cara aqui que manja muito de PVP, que é muito sangue nos olhos, que tem muita habilidade, que tem muito dedo, mas que não teve o mesmo tempo que ele para ficar grindando 16 horas por dia. Se isso não é o que você quer, não comece a jogar. É muito importante que você saiba também que no BDO você tem que saber lidar com perdas e que o progresso dele em pirâmide. Que progresso em pirâmide? Virou o quê? Herbalife agora. Enfim, é um exemplo que eu estou criando agora, mas que você vai entender onde eu estou querendo chegar. Eu vou te dar exemplo de MOBAs, de MOBAs não. Heroes of the Storm não. Eu vou te dar exemplo de jogos que eu já joguei, como Diablo, por exemplo. Assim, a gente ficava rushando infinitamente para dropar um item porque ele era muito foda. E aí rushava. Aí quando você dropa o item, ele tá pronto. Pronto, acabou a graça. Nunca mais vai ter a mesma graça você dropar um item igual porque você já tem um. Você pode até vender, mas até aí, assim, aquela sua alegria imensa de ter dropado o item acabou. E aí o que acontece? 2 meses depois, a taxa de drop daquele item lá aumentou absurdamente, porque o carne de vaca todo mundo já tem, tipo, o jogo vai ter que te dar um item novo para que você queira no lugar daquele que você se matou para conseguir. Aqui, a vida útil dos itens ela é muito mais longa, porque você tem que enchantá-los num vídeo que eu vou mostrar para vocês depois.
Mas, resumindo muito aqui, você tem que saber lidar com perda. Porque para você subir de nível, você vai ter que arriscar o nível onde você está. Se você está com uma arma no nível 16, por exemplo, você vai ter que arriscar esse nível 16 para conseguir subir para o 17. Se ele falhar, ele volta para o 15. Entende? Mais ou menos. Então, você se matou para passar para o nível 2. Se você tentar no nível 3, ela pode voltar para 1. E assim, você tem que saber lidar com perdas. E quanto mais forte você estiver nesse jogo, mais você vai ter que arriscar. Então, em determinados níveis do jogo, quando você já estiver forte o suficiente, você vai ter que jogar tendo sangue frio o suficiente para perder o progresso de 2 ou 3 semanas inteiras numa tentativa de enchante que vai falhar. E vai falhar, se prepara. Vai falhar. Então, assim, você vai tentar fazer progresso e não vai conseguir. Então, por que eu falo em pirâmide? Porque quando você consegue seu item, aquele seu tão sonhado item, não adianta você se iludir tentando encantar ele. Você vai ter que ter vários outros iguais. Eu tô falando de acessórios, mas se você parar para pensar, para os outros itens até vale a mesma coisa. Então, aquele item que você queria tanto, você vai ter que ter vários dele para que você possa arriscar perdê-los para passar para o próximo nível. E quando você estiver no próximo nível, você vai ter que ter vários do próximo nível para arriscar perdê-los para que você suba um acima. Você percebe? Entendeu o esquema da pirâmide? Porque assim, você vai precisar vários da base para ir subindo e depois você vai precisar vários desse nível para subir e a coisa fica cada vez mais cara. Então o BDO também tem a natureza de ser absurdamente fácil de upar no começo do jogo, que faz muitos jogadores abandonarem o jogo por falta de noção. Eles abandonam o jogo por falta de noção porque eles acham muito fácil upar e acham que o jogo não tem desafio. Fala assim, joguei 2 semanas e já tô no topo. Não, não tá. É porque você não sabe o que o topo é. E aí você acha que o negócio não te oferece desafio, que é muito fácil conseguir, só que aí quando você chega aqui, você tem um gargalo que segura 90% dos players que você não consegue subir mais. E mesmo aqueles que passam, eles não ficam imunes à possibilidade de tomarem um pau, um couro e de serem humilhados por quem ainda está aqui embaixo. É isso que eu gosto tanto nesse jogo, mas se você não gosta de lidar com perda, e se você não gosta de se matar para chegar na frente e depois ver todo mundo te alcançando comodamente puxado pelo seu elástico, esse jogo não é para você. Ok? Nos próximos vídeos eu vou contar outras histórias do Musashi, principalmente a do quando ele encontrou o ceramista lá, que eu acho bem bacana. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se fala no próximo.